ele não está falando da igreja, ele está falando das nações. Ele fala assim, olha, eu vou derramar um juízo. A tribulação é chamada de período de angústia de Jacó e período de provação das nações. Ela não fala nada da igreja. Ela silencia completamente. Aliás, quando você lê o livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, sequer a palavra igreja aparece. Mas os crentes que vão se converter na tribulação que existem, por que eles não se enquadram na classificação como igreja? A igreja da tribulação. Então, assim, a igreja existirá na tribulação, existirá crentes aqui. O que nós falamos como igreja, como grupo, é que esse grupo salvo foi tirado. Outros se convertem aqui. Eles fazem parte da igreja, só que eles não são tirados, eles são martirizados aqui. Então, o preço disso aqui é outro. Então, os que vão ter convertidos na tribulação, vai. Milhares vão se converter na tribulação. Só que eles pagam um altíssimo preço. Então, existe algum elemento da igreja hoje que não vai existir depois? A igreja hoje não estará. Por isso nós falamos assim, não entra igreja na tribulação, ela é tirada. Agora, há conversão depois? Há. Eu não estou dizendo que eles não são igreja nenhuma, não sei se é isso. Assim, o povo hoje, a igreja está aqui. A igreja é tirada, foi embora. Aí alguém pergunta assim, a igreja entrou na tribulação? Qual é a resposta? Não entrou. Passou aí, quem era igreja até aquele momento? Acabou, não entrou nenhum crente aqui. Aí durante a tribulação, Deus levanta 144 mil judeus, que não são testemunhas de Jeová. São testemunhas de Jeová, mas não são as testemunhas de Jeová. Tem que explicar o que é. Eles testemunham sobre Jeová, mas as pessoas têm que lembrar que no capítulo 14 fala assim, elas são testemunhas do Cordeiro. Então elimina o grupo que está aí, aceita que existe. Eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Elas seguem o Cordeiro. Não é Jeová o Pai, é o Cordeiro. O texto de Apocalipse 14 menciona. E além dessas 144 mil testemunhas que vão servir como evangelizadores no mundo, o texto ainda coloca que são homens virgens que não casaram. Ele especifica judeus, 12 mil de cada tribo. Então, mas os judeus, mas em relação aos gentios, então, aí esses daí, eles mais as duas testemunhas que Deus vai levantar, vão testemunhar durante todo o período tribulacional. E alguns em Israel, outros fora de Israel. O fato é que milhares se convertem. Agora, esses que se convertem, Deus não garante para eles assim, agora me converti, eu posso fazer parte do quê? Da igreja. Então eu tenho que tirar você? Não. A igreja, como o meu corpo, aquele grupo grande, eu levei. Agora você se converteu, existe um outro momento de livramento para você. Você continua sendo meu povo, só que agora você vai morrer. Você vai ser mártir. O livro de Daniel é assustador contra isso. Fala, ele fará guerra contra os santos e prevalecerá. Não adianta fazer corrente de oração, não adianta passar na corrente dos 318 pastores. O texto fala, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel fala assim, olha, que é assustador o que ele diz. Ele fala assim, ninguém pode resistir ele, o poder dele. O anticristo só não pode tocar aquilo que Deus reservou. Então eles falam, as duas testemunhas, não toquem. O texto fala assim, o anticristo não faz nada, até que se complete o dia. Depois que se complete, ele mata eles. 144 estão selados, ninguém está tocando neles, até que eles possam morrer. Então eles são martirizados. A maioria dos salvos na tribulação, a maioria esmagadora, são mártires. Tanto que se lê o capítulo 6, vai falar assim, e vi uma multidão que não se podia contar. Aí pergunta Adão, quem são eles? Aí disseram, eles são os que vieram da grande tribulação. Falaram, nossa, é isso aí. Aí tem gente embaixo do altar de Deus falando para Deus, Senhor, até quando o Senhor não vinga? Não se vinga daqueles que nos mataram. Ele falou, espera, vai chegar mais gente. Dá uma notícia ruim para ele, espera aí. Quando chegar os seus conservos, eu vingo. Então, a salvação hoje e na tribulação, exclusivamente através do Espírito Santo, nos méritos de Cristo, na fé em Cristo. Só que hoje, alguns defendem a ideia de que a salvação implica também em consolo, enquanto na tribulação a salvação implica em mártires. Basicamente seria isso.
eu te perguntar, Marcos. Sim, A gente está falando aí da agonia dos filhos de Jacó, né? A igreja, a gente entende como pré-milenistas, pensando que ela divide-se Israel da igreja. Então, assim, exatamente, com essa visão dispensacionalista dos judeus. Agora, e o judeu convertido ao cristianismo? Ele vai, o judeu quando se converte, ele é igreja. É igreja. Okay. Ainda que ele acha que ele é judeu. Ele é judeu enquanto nação, Sim. mas ele é tirado. Não. Os judeus messiânicos hoje. Se um judeu fala, eu creio em Jesus. Aí eu sou judeu, fala, você é judeu na nação, mas você está em Cristo. Você é igreja. Sim. Porque em Cristo não há mais judeu ou gentil. Então, Aqui na visão presbiteriana, por exemplo, o cara Jacó nem tem. Eu falei, a hermenêutica vai impactar. Vai ser para a igreja, mas para todo mundo. Não, então, aí vai começar. Eu fui num debate lá num programa uma vez, o rapaz falou pra mim assim, que as 144 mil, 12 mil de cada tribo, aquilo lá era a igreja. Eu falei, mas tá claro aqui, o texto está dizendo 12 mil de cada tribo. 12 mil judeus. Não, é 12 mil judeus. Daí eu perguntei pra ele assim, de que tribo você é? Perguntei pra ele, agora ele não vai ter o que dizer. Ele falou, sou da tribo de Judá. aí beleza, eu falei, nossa, agora eu quero ver onde ele vai. Como assim você é da tribo de Judá? Ele falou, eu estou em Cristo, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Então todo o que está em Jesus é da tribo de Judá. Eu falei, tá, então se você está se você é da tribo de Judá porque você está em Cristo, todos os crentes são da tribo de Judá. Sim. Quem são as outras 11 tribos? Exatamente. Judá é um e as outras 11. Não, você falou que você Então os salvos são 12 mil, na opinião dele. Nossa, uma sala, não, é 144 mil de uma tribo só. O negócio é sério, vai longe. Isso que eu estou falando. Gente, a hermenêutica das matérias que vocês estudaram aqui é uma das matérias mais importantes. Se você entender errado, você faz estrago. É melhor você entender certo e não saber transmitir tão bem do que você ser um comunicador eficaz e não entender nada. Meu Deus, o estrago é poderoso. Tá cheio de gente assim, que comunica muito bem. Só que o que ele está falando arrebenta a vida das pessoas. As pessoas ficam com medo. Em vez de trazer segurança para o crente de que a tribulação é um tempo que Deus vai lidar com a nação de Israel, ele fala isso para Paulo em Romanos, as pessoas ficam apavoradas. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Não. Tito diz assim, nós aguardamos do céu a bendita esperança. Pô, que esperança é essa se está sendo anunciado para mim que eu vou passar por um tempo de guerra e martirizar? Que esperança eu vou produzir na vida das minhas filhas, da minha esposa, se falar para elas assim, se prepara, porque se a tribulação começar hoje, o texto fala, das mulheres, das grávidas. Ela fala, pai, mas eu estou com medo. Eu falo, lamento, filho. Mas olha esse texto aqui, lê comigo, bendita esperança. Papai, eu não consigo ver bendita esperança. Por favor, graças a Deus por meio de Cristo, porque não fomos destinados para a ira. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9. Ele vai deixar claro. Eu sei que ele não está falando ele não está falando de inferno. Se ele estivesse falando isso, Paulo não precisa lembrar a igreja. Ele está falando, Deus não nos reservou para esse tempo de ira. É isso que conforta o coração dos seus. Você deixaria sua noiva no meio do incêndio? Não faz sentido, se você tem poder de salvar. É isso que ele vai mostrar. Imagina a família do cara que é pós-milenista. Avisa para ele o que vai acontecer, porque na história a crueldade dos homens foi severa. Imagina o próprio anticristo. Não haverá, o próprio Jesus fala assim, em Mateus, abra lá, Mateus 24, sobre a grande tribulação. Olha o panorama da grande tribulação, vê se faz sentido para você a igreja estar aqui. É verdade. Se possível, nem ter os escolhidos, fala também, não fala. Isso. Ele respondeu, veja, ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome. A chave para tudo isso aqui, gente, está no versículo de 1 a 3, né? 1 a 3. Ó. No Monte das Oliveiras, Jesus achava-se assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. São detalhes do texto que não pode passar desapercebido. A conversa que vai ter aqui é entre Jesus e os seus discípulos, em particular. Não é um anúncio público, é uma conversa privada dele, anunciando para os seus discípulos que são judeus algumas realidades. Dize-nos quanto serão essas coisas, que sinal há da tua vinda e da consumação dos séculos. Alguns dizem que são 3 perguntas, outros 2. Escolha aí se você quiser. O fato é que Jesus responde 2 delas e uma não.
Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Eu gostaria que ele falasse enganará poucos, mas vai enganar muita gente. Bom, se ele vai enganar muitos, quem são esses muitos que estão sendo enganados? Os que não são da igreja. Os que não são da igreja. Ou seja, tem que ser gentil ou judeu. Mas a conversa aqui em particular com quem? Judeu. Por que vai enganar o judeu? Por que aqui o foco é judeu e não gentil? Muitos virão em meu nome. Quem é que está esperando esse Messias? Os judeus. Esse é o fato aqui. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Nação contra nação é grupo étnico contra grupo étnico, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, não em todo o mundo. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Então sereis atribulados. Sereis quem? Ele está falando, sereis quem? Judeus. Sereis atribulados. E vos matarão. E sereis odiados de todas as nações. Ó, se estão odiados de todas as nações, está falando, só podia ser dois grupos aqui. Os crentes. Os crentes ou os judeus. Porque as nações não podiam odiar as próprias nações. As nações do mundo vão odiar um grupo. É judeu ou igreja. Aqui no caso a igreja nem existia quando ele está falando isso aqui. É judeu que ele está falando aqui. Então, nesse tempo, muitos vão escandalizar e trair uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Ele fala de um avanço durante o período tribulacional, de uma iniquidade, que as pessoas... Hoje as pessoas já são insensíveis, imagina nesse período. Nós, crentes, muitas vezes, você é capaz de sentar na sala, jantar, assistindo da tenda e mostrar a criança decapitada, não sei o quê, daí você acaba de ver se muda de canal, põe no jogo, uma boa. 50 anos atrás, se passasse um da Atena falando, isso aí já começou, o pessoal sai na rua. Ninguém aceitava esse tipo de coisa. Hoje nós estamos numa boa, gente, assim, cauterizado, você assiste calamidade, você muda de canal, depois você deita. Ele acaba de fazer o programa da Atena, da Dialecta, onde você fala, ó, uma boa noite. Boa noite, o que ele mostrou ali, era o cara perder o sono, mas ninguém perde. O amor das pessoas, hoje já estou imaginando naquela época aqui, a iniquidade. Aquele que, porém, perseverar até o fim será salvo. Há uma discussão grande aí sobre o que seria isso. Eu entendo particularmente, eu vou dar a minha opinião sobre esse texto, que ele está falando assim, quem perseverar até o fim da tribulação será salvo. Aqueles que chegarem até o fim vão ser salvos. Por quê? Porque eu volto. É isso que é a maneira como eu entendo. Você pensa diferente, fica tranquilo, não tem problema com isso aqui não. Não acho que ele está falando de perseverança na fé, mas perseverança na fé, mas vivos até o final da tribulação, porque ele está colocando dentro do período tribulacional. O contexto. Quando virdes o abominável da tribulação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem nem entenda. Opa, nós acabamos de ler lá Daniel 9, que ele fala, então virá o destruidor nas asas da assolação. Está falando aqui. Quando vocês virem o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel, quem é esse daqui? É o príncipe. Quando vocês virem o príncipe que Daniel falou, aonde? No lugar santo, o templo tem que estar existindo. Quando vocês virem esse homem dentro do templo, aí Jesus fala, então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem que está na Judéia? Faz sentido. Uma vez eu falei com uma pessoa no debate, eu perguntei para ele, isso aqui serve para a igreja? Então me explica. Quem estiver na Judéia, fuja. Eu estou aqui no Brasil. Qual a aplicação disso para mim? Nenhum. Jesus está falando quando esse homem entrar nesse lugar e se assentar no templo, colocar, como o Tessalonicenses fala, a ponto de entrar no santuário de Deus e se sustentar como o próprio Deus, quando o anticristo colocar sede, o seu trono no templo, Jesus falou, nesse dia, a perseguição furiosa vai se desencadear. Quem estiver na Judéia, fuja, vai embora. Não volte, pode ser algum, não dará para escapar. É isso que ele está falando. Esse é o dia que o reinado dele passa de falsa paz para perseguição aberta. E tipo assim, pastor, e como é que fica o restante do mundo? O restante do mundo, a parte ocidental está debaixo do governo dele. Está em aliança com ele. O mundo vai estar dividido em 4 grandes blocos. Quando a Bíblia nos apresenta, ela fala Reino do Norte. Região quando fala norte, sul, tal, normalmente a perspectiva bíblica é a partir de Israel, tá?
Então, norte, aí você pega aqui a Europa, isso aqui forma um bloco só. O leste europeu. Rússia, Alemanha, esses países aí formam um bloco. Aí você tem os reinos do sul, Egito, norte da África, os países aqui formam outro bloco. Aí você tem os reis do leste, China, Japão, Austrália, pessoal daqui. Só que não aparece o reino do oeste, a Bíblia não cita, não faz menção dele. Só menciona esses 3 reinos e fala que esses 3 vão entrar em guerra contra o anticristo. Por que o quarto não entra? que é Brasil. Aqui na América é Brasil, né? Mas da festa. Mas é só samba. Porque aqui na América todo mundo é feliz, né? Não precisa ter essas coisas. Errando o seu, desse lado está a América. Poderio militar, maior poderio militar do mundo. Por que não militam contra ele? Porque parece que o anticristo domina essas nações. Brasil, América e assim por diante. Ok? O que é chamado de Ocidente já está no poder dele. Ó, o PT está dominando toda a. Né, então, os vermelhinhos dominaram de Cuba para baixo. À luz disso, quando você olha para isso, você percebe que o cenário mundial, no contexto lá da época, vai ser diferente. Então Jesus fala, olha, quando esse homem colocar o seu trono lá, aí eu terei que precisar de tempo para mostrar para vocês como é que ele entra lá na Palestina. Ele está fora, como é que ele adentra lá com os seus exércitos. É porque surge o rumor de que os reinos do norte vão invadir a Palestina. Então ele fala, olha, eu e você temos um pacto, lembra? Firmamos um pacto. Eu posso defender você. E parece que com essa permissão Israel se abre e fala, por favor, põe seu exército aqui. E ele coloca o exército dele num lugar chamado Megido. Lugar estrategicamente, uma planície extensa, onde as maiores batalhas são travadas ali. Um lugar propício, está lá. A Bíblia fala até onde vai ser. E o exército dele vai ficar posicionado lá. E com a predileção do quê? Proteger Israel. Ele entrou na Palestina, o que ele queria? Quando ele entra na Palestina, Daniel 11 fala que há rumores de que o reino do sul vai atacá-lo. Ele desce com seu poder militar, marchando pela Palestina, e vem atacar o reino do sul, que é Egito, África, esse lugar aqui. Enquanto ele está atacando aqui, o reino do norte decide fazer um ataque surpresa. Pior cenário para um inimigo. Ataque dos dois lados. Você está lutando com um, vem o inimigo pelas costas agora. E o que acontece é que Ezequiel 38, 39 fala que esses exércitos são derrubados em Israel miraculosamente, sem ninguém agir. As coisas caem. São drones. Gente, ele está falando, não há poderio. Isso já aconteceu na história. Se você ler um pouco sobre a Guerra dos 7 Dias, se você ler os relatos, não são relatos bíblicos, não lê relato histórico aí, você vê eles relatando que tanques de guerra, quando foram pessoas inimigas, relatam que os tanques vinham do Egito, vinham da Síria, outros lugares, quando chegavam em Israel, os tanques atolavam. Como assim tanque atolar? Tanque é feito para não atolar. Falou que os tanques não saíam, patinavam do lugar, não conseguiam sair. Eles não conseguiam. Os aviões vinham para bombardear Israel, caíam sozinhos no deserto. Era um campo de força, assim. Se você quiser colocar assim, existia uma proteção? Existia uma proteção sobrenatural. Isso é história, as pessoas leem e falam assim, inacreditável. Como é que eles vencem? Como é que ele venceu esses países todos unidos em 6 dias? Ninguém faz isso. Há relatos de homens, de judeus, que nem não creem em Jesus, falando que eles estão entrincheirados e aparecem homens de branco, grandes homens de branco, assim, no siglo, e conduziam, aí depois desapareciam. Relato de gente que nem crê, fala, meu Deus, que é isso? Agora, nós vemos na história a Bíblia mostrando para nós um cenário que vai se mostrar no futuro. Então, quando ele ataca o reino do norte, o anticristo ataca aqui embaixo, desculpe, do reino do sul, o reino do norte ataca junto, por trás. Só que ele cai sozinho, ele é derrotado em Israel sem ajuda, sem mão humana. Ninguém faz nada. O anticristo vai e conquista o sul inteirinho. Olha só, ele já manda no ocidente, ele conquista o sul. O norte é derrotado sozinho, ele volta, ele manda em quem? Falta uma parte. Falta o reino do leste. Falta os reinos do leste. Agora o anticristo manda nos 3 grandes blocos do mundo. Aí ele está em Israel, ele não precisa mais do apoio de Israel para nada. Agora ele já manda o mundo inteiro, só falta o leste.
Mas o leste não pode atacar a Palestina, porque existem empecilhos, inclusive geográficos, para isso. Aí você vai em Apocalipse 16, ele fala assim que os grandes rios Tigres e Eufrates secam para que passem os rios do leste. Você fala, o que é isso? Tem gente marchando por aquela terra. A batalha do Armagedon não é uma batalha do anticristo contra Jesus. A batalha do Armagedon é uma batalha entre o poderio do anticristo que governa o ocidente, sul e norte contra os reis do leste. E essa é a batalha do Armagedon. Quando eles estão prestes a guerrear um contra o outro naquele campo, o texto fala assim, então surge um sinal no céu. É isso. Sinal da volta de Cristo. Aí os que são inimigos aqui fazem o quê? Se tornam aliados imediatamente. Eles vão guerrear contra o rei. Então deve ser uma coisa, um sinal assustador. Quando fala assim que vira um sinal no céu, que era a volta do Filho do Homem. Vocês conhecem aquela música? Porque assim como o relâmpago, então se verá o Filho do Homem. Mas você fala, o que é isso? Assim como o relâmpago, será que a volta de Jesus é rapidinho, aparece? O que será? Mas olha o que ele fala no texto. Porque assim como o relâmpago, que faz o quê? Sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Ele não está falando da velocidade, ele está falando do quê? A extensão. Da extensão. Então parece-me que a volta de Jesus é um cortejo. É um cortejo, não é uma coisa rápida. É um cortejo assustador. Porque ele vai surgindo e a terra está girando. Todo olho verá a volta dele. Imagina um ponto no céu abrindo, se a gente vê muito em filmes aí, se for assim, miríades passando e vindo em direção à terra. E a terra, dá tempo deles se aliar para lutar contra ele. Parece uma coisa muito assustadora. Mas o Armagedon, na verdade, ele não é depois do milênio? Não, o Armagedon é antes. Antes, a batalha onde o anticristo... Vamos falar aqui, preciso avançar, que se Deus permitir, chega lá. Não, mas não tem uma batalha depois do... Tem uma batalha. Eu vou falar essa assim, não é o Armagedon? não é o Armagedon. Ela é outra batalha. As pessoas se confundem, normalmente confundem, mas não é Eu também achava que era uma maldição. Então, eu vou mostrar a diferença entre elas, aí fica mais claro. Ó. Jesus falou sobre a grande tribulação em Mateus 24, 30. Está tudo aí, ó. Versículo 21. Se eu explicar Mateus 24 tudo aqui, a gente vai ficar só aqui hoje, não vai dar tempo. Só estou mostrando para vocês que é judeu, tá? Já faz 3 domingos. Pastor tá nesse trecho que faz 3 domingos. Ele está onde? Ele tá na... Quando o vídeo sinal do Ele está no 23, né, agora? 23, né? Então tá tranquilo. Então eu vou pregar, falar que não precisa pregar não. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Está falando de Israel. Quem estiver no campo, não volte pegar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, aumentarem naquele dia. Por que ele fala isso? Quem tiver grávida para andar é complicado. E como é que é Israel? Aquela música ele fala assim, porque como em volta de Jerusalém estão os montes, não é? Só alegria. Então, agora você imagina, como é que grávida foge em região montanhosa? Passa Vai morrer. grávida parece um pato, viu? Você ali chora. Gente, não tem escape. Por que Jesus está falando assim? Ai das que estiverem grávidas, o que vai acontecer com elas? Vai matar os dois, vai matar a mulher e vai matar a criança. O anticristo não tem dó, não tem sentimento. Não. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por quê? Porque não pode levar capa, então. Não só isso, além de não pode levar capa, qual é o problema de fugir no inverno? Deve um monte de... Tenta correr na neve. Tenta correr na neve numa região montanhosa. Vai morrer. E Jesus falando assim, ó, se for inverno, ou se for sábado, vai morrer muita gente. Se esse texto é para a igreja, porque, orem para que não seja no sábado. Porque Sábado é o dia de dar. Gente. Sábado. Cala a boca, Nicolas. Ou Jesus está pensando na igreja toda adventista, não seja sábado, não seja inverno. Ele está falando o contexto judaico. O judeu, se for sábado, não vai querer andar mais um quilômetro, vai morrer. Se for inverno, não dá para fugir a montanha, a neve, não dá para fugir, não tem capa. Gente, é o caos. O cenário aqui todo está pensando na região da Palestina. Então, a grosso modo, apaga da sua mente a ideia de que a igreja está que nem está aparecendo. A única menção aqui que alguém pode sugerir é embaixo aqui, ó. Porque naquele tempo haverá tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá. Então ele está falando de uma tribulação sem igual, nunca mais se repetirá essa tribulação. Então se alguém falar, isso aqui foi, normalmente fala assim, foi nos 70, piada. Só o holocausto já foi mais mortes do que o ano 70. Então isso daqui ele está falando de uma coisa futura.
Então disse, deixa eu passar aqui e tal. 24. Porque surgiram falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível. O que significa ser possível? Se pudesse, né? Se pudesse. O que ele quer dizer com isso? Ele é orgânica. Que não é possível. Se fosse possível, olha a segurança de salvação. Se fosse possível, os eleitos também caíram. Mas não é. Traz segurança ou não pra gente? Opa. No caso, não pra gente, mas pro povo de Deus. Aqui, quem são esses eleitos aqui? Se converteram na São os judeus e os que vão se converter durante a tribulação. Ele falou, por causa dos eleitos, aí ele fala que termina. O 22. Não fosse aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. O que é isso? Não é que você controla a igreja ou os judeus, a igreja não os judeus ou os salvos da tribulação controlam a reino de Deus. Não fossem abreviados aqueles dias, ele está falando assim, não é que começou, Deus falou, tá ruim demais, vamos encurtar. Não, ele está dizendo, se aqueles dias não fossem poucos, não fossem breves, ninguém salvaria. Por que são breves? Por causa dos eleitos. Então, mas por que ele chama de breves dias? Não, Não tem, mas quanto tempo? 3 anos e meio. São só 3 anos e meio. Exatamente, ele falou, se não fossem poucos anos, ninguém sobraria. Pensa nas guerras, né? As guerras que duram 40 anos e ainda assim. Mas por causa dos escolhidos, não é por causa das nações. Ele fala assim, por causa do povo que eu tenho nesse mundo, que vai salvar nessa época, eu vou fazer com que esses dias sejam poucos, 3 anos e meio. Então o amor a ele, fala, o sofrimento é breve. Se bem que 3 anos e meio, mas seja como for, não está no nosso controle. Tudo bem? Mas os judeus desse período aqui são todos judeus que creram em Cristo, certo? Não. Os judeus desse período, a Bíblia fala que 2/3 da nação vai morrer. 2/3 da nação de Israel vai morrer. E 1/3 que sobrar vai se converter em massa. Haverá uma conversão nacional. Mas então... Zacarias. Zacarias 13:8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela. O que ele está dizendo aqui? Vai morrer muito judeu. Farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como prova o ouro. E ela invocará o meu nome. Ela quem? Essa nação. A terça parte sobrou. O resto tudo inferno. Exatamente. E eu a ouvirei de Ney, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Entendi. Ok? Aí o versículo 3, 14. Então sairá o Senhor, peleja contra as nações como pelejou. Ele vai falar das coisas que Deus vai fazer. Verso 9. Gente, muita coisa. É difícil esse tema aqui, com um dia só é complicado. Então, onde eu vou. Cada fio que eu puxo aqui, a gente vai para outra direção. Então, eu preciso seguir esse roteiro aqui. O Senhor, o verso 9: o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Ok? Ele deixa bem claro em outros lugares aqui. Não dá tempo de ler, que são lindos. Deixa eu ler o último aqui. Versículo 20, estou falando, não dá. Naquele dia, olha que lindo, naquele dia será gravado nas campanhas dos cavalos, santo é o Senhor, e as panelas da casa serão as bacias diante do altar. Tem uma promessa do Spurgeon. Alguns dizem que até as panelas vão estar gravadas, o Senhor, Deus é o Senhor. Está lindo. Isso entre o povo judeu, né? O povo judeu, não, mas quando ele fala aqui tá, claro, está falando do povo judeu, mas ele fala no período milenar, ele fala assim, porque a justiça de Deus, a glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Como será isso? Como é que as águas cobrem o mar? Totalmente. Em todos os lugares, as pessoas falam, não. Gente, uma coisa linda. O que eu falei, se eu ficar puxando o fio aqui, a gente vai ficar olhando os textos. Aí a minha esposa falou assim, não fica lendo todos os textos. Já falou pra mim, não dá. Vamos passar aqui, deixa eu avançar, gente, aí a gente para mais adiante. Que horas a gente para? 12:30. Então vamos lá, puxar. Jesus falou sobre a grande tribulação, dizendo que será um período de muita aflição, engano e apostasia, que precederá imediatamente a sua vinda.
Vale salientar que não é o arrebatamento da igreja que marca o início da tribulação, mas sim a assinatura do pacto firmado entre o anticristo e provavelmente o povo judeu. Então os crentes nem chegam a ver o acordo ser assinado, na verdade. A igreja aqui. Os crentes não vê o acordo ser assinado. Alguns perguntam, será que a igreja verá o anticristo? Pode ver. Só que ela não vai saber. Então, ela não vai. O sinal vai ser o assinamento, né? Por exemplo, o que como nós não sabemos, o diabo também não sabe, ninguém sabe o dia, vamos dizer que o arrebatamento da igreja seja hoje, à tarde. O diabo precisa ter o quê? O anticristo na manga. Ele precisa ter alguém preparado. Ele tem que ter sempre alguém preparado. Ele não sabe quando vai. Então ele precisa, por exemplo, não pode falar assim, sumiu a igreja. Então, vamos fazer um anticristo aqui com essa crise, não dá tempo. Precisa de um líder, precisa ter um líder com uma certa idade, uns 40, 45 anos, aí, pelo menos para poder ter 50 anos, mandar no mundo, tem que ser aceito, não pode ser muito jovem. Ele precisa ter gente preparada. Esse é o fato. Por isso, as pessoas falam, muitos anticristos surgiram e tal, mas ele fala de um específico. Ele precisa ter alguém para assumir essa função. Se o arrebatamento fosse hoje, pode ser que você tenha visto, vamos dizer, estou supondo aqui, se fosse hoje, o anticristo esteja aí, discursando em algum lugar. E ele simplesmente vai assumir essa função dele quando for tirado. Nós não estamos aqui para dizer. O Obama já está fazendo acordo com o Iraque. Enfim, as pessoas... É porque o anticristo será revestido de poder, né? Então, por mais que ele já tenha segundo a eficácia de Satanás. Por mais que ele já tenha essa influência, esteja discursando, a atuação dele será muito mais poderosa. O dia que ele se manifestar como tal, ele vai ser aclamado como um líder mundial. Para ele ser aclamado como um líder mundial, é preciso, alguns acreditam, não só apoio, ele precisa fazer. O mundo precisa estar enfrentando alguma situação tão dramática que todos aceitem ter um governante. Então, alguns dizem que a manifestação dele, a igreja, a retirada da igreja contribuiria para tal cenário. O que hoje nós somos 7 bilhões de pessoas. Vamos dizer, generosamente, porque eu não acredito que seja isso, mas vamos dizer generoso, que 1 bilhão sejam crentes. Se 1 bilhão de pessoas sumissem nesse instante, o que aconteceria? Deixado para trás, avião cair, né? Cai avião, gente está cozinhando na casa, ia sobrar comida, emprego. Gente, não. Coisa boa. O caos é imediato. Gente que está trabalhando em usina nuclear, gente que está cuidando de coisa militar, desaparece. Gente que está no hospital, acidentes. Trens, metrôs. Gente, trem, é caos imediato, sem infrações de momentos, um caos instalado não num lugar só, global. Acidente de carro. Aí, agora, sobre milhões de pessoas. Alguém pode surgir e falar uma solução. Eu tenho uma solução para isso. O fato é que precisa de alguma coisa meio caótica para que o mundo inteiro fale, aceitamos ele como líder. Sem falar na bondade, na paz que os crentes trazem para o mundo. Você tira isso. Eu achei que você ia mencionar outra coisa. Ele tem que ser aclamado como um líder de paz. Um líder político. Eu não acho, o irmão Luiz brincou aqui e tal, mas não penso na figura do Obama, porque o Obama ele não é uma pessoa, você vê no sentido dos americanos, hoje parece não ser uma pessoa bem-quista em muitos países. Não precisaria ser alguém que tivesse uma aceitação tranquila em muitos lugares aí. O Papa talvez, né? O Papa hoje, o Papa Bento é bem isso hoje. Ele não veria como Papa, porque assim, não parece que o anticristo é alguém religioso. O anticristo precisa da figura do falso profeta. Ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Então Joaquim Barbosa. Essa ideia da igreja sair, ela meio que encaixa com aquele... É especulação também, né? Mas eu não lembro qual a diferença, fala que existe algo que... Detém o... Então, na sua visão, seria a igreja, é isso? Não, aquele que o detém não é a igreja. Não seria a igreja? Não, a igreja é quem está sendo detida. Desculpe, não. Eu sei o que você está falando. Você está falando Tessalonicenses. Ele fala, saiba agora aquele que o detém. Alguns dizem assim que é a igreja que está detendo o sofrimento de Cristo. Eu não acho que é isso. Acho que quem detém o sofrimento de Cristo é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo simplesmente é como se Deus... Se você quiser pensar assim, Deus através da igreja está detendo ele, mas eu não vejo poder nenhum na igreja. Só se for pelo fato do Espírito habitar a igreja. Mas parece que não é isso. Parece que o Espírito Santo detém ele, falando para que ele surja em ocasião oportuna. Fala, agora você pode. É controle. Alguns associam com a igreja e falam assim, a igreja sendo tirada, o Espírito Santo também foi elevado, então ele pode agir livremente.
O Espírito Santo tira a igreja, mas ele continua agindo aqui. Como é que eu sei? Tem conversão. Para ter conversão, a não ser que a gente comece aí que eu falo dos dobramentos, você fala, não, a igreja foi tirada, o Espírito Santo foi embora. Tá, e o pessoal se converte como? Salvação por obras. Aí como? Entendeu? Então o Espírito Santo continua atuando. É por isso que o texto é misterioso. A Bíblia também ensina que a grande tribulação vai durar 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz. Então o primeiro período da tribulação é um período de paz, de relativamente falsa paz. Por quê? Porque ele não surge como um ser mau, alguém bélico. Embora na primeira parte da tribulação ainda hajam coisas ruins acontecendo no mundo. Mas um período marcado por falsa paz, liderada por ele. E fortalecendo-se. Fortalecendo-se, conquistando território e assim por diante. Os 3 anos e meio de dores, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de dores. Então, Daniel 7:25, quem quer ler lá rapidinho? Daniel 7:25. Deixa eu terminar esse bloco e a gente vai para almoçar. Notícias ruins. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Olha aí. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Alguns dizem que tempos e lei está relacionado a ele ter deixado permitido os judeus sacrificarem e depois voltar atrás com isso aí. Mas o texto já fala, ele vai dizer coisas terríveis contra o Altíssimo. Sim, Maurício, pode continuar. E os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso? 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo. 3 anos e meio. As pessoas entendem como um tempo, um ano, mais 2 tempos, 3 mais anos. metade de um tempo, dá 3 anos e meio. Uma maneira diferente de escrever. Mas está dito bem claramente aí, e os santos lhes serão entregues nas mãos. O que significa isso? Que eles vão padecer sobre ele. Vão padecer. E quem entregou para eles? Não, os santos serão entregues na mão dele. Deus. O próprio Deus. Deus entrega para Isso é esse período. controle. Isso é controle. Ele está falando assim, eu estou entregando os santos. Você fala, por quê? Porque é o tempo de eu lidar com o povo de Jacó. Eu vou fazer passar esse povo por baixo do fogo. Deus está dizendo isso aí. Daniel 12. Deixa eu pegar outro aqui para a gente... 12:1 até falar da ressurreição, não precisa. Deixa eu ir para cá. Apocalipse 1, 2 e 3. 11, 12 e 3. 11, 2 e 3, Apocalipse. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ele está falando assim, as nações gentílicas vão pisar Jerusalém durante 3 anos e meio, vão ter poder. Como é que ele está fazendo isso aí? Ó, 3 anos e meio, os santos do Altíssimo sendo entregues lá. Aqui, ó, lê 12:6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Aí está falando de, apesar de ser um tempo de dor e perseguição, a mulher aí, nesse texto aí, é Israel. Embora os católicos, Bento XVI, escreveu um artigo dizendo que ela é a igreja. Esqueça daí. A igreja aí fala que ela foi levada para o deserto. A Bíblia até fala onde é esse lugar, Petra, uma cidade de Petra, onde foi gravada como é que chama lá? Indiana Jones. Já viram aquela cidade cravejada em pedras? Fala do lugar onde Israel vai ser guardado, protegido durante esse tempo. 14 já. Então, apesar de perseguição, há proteção também. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Asa é literal ou figurado? Figurado, mas Israel não está com asa não. Não, ele está falando assim, ó, está falando de livramento, levou esse povo para um lugar, onde ela vai ser protegida por quanto tempo? Fala aí. Onde será sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. 3 Tudo anos e bem? meio. 3 anos e meio. Então ele está falando assim, ó, esse povo não vai ser eliminado porque Deus está providenciando provisão para ele durante esse tempo. Longe da vista da serpente. Quem é esse povo aí? É Israel. Lê o verso depois, já.
Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a É correnteza. uma ideia de perseguição, que não vou entrar nesse simbolismo todo, mas é basicamente assim, uma perseguição. Continua. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera para jorrar da sua boca. Alguns entendem também que isso é um simbolismo de onde Israel está sendo abrigado, dentro da terra, dos lugares lá. Mas enfim, continua. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Opa, olha aí. Ele não conseguiu pegar a mulher, Israel. Então ele foi buscar o restante da descendência. Continua. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Os gentios que se convertem, seria? Pegou? Então quem é que está sendo protegido? Quem está sendo protegido? Israel. E os gentios? Estão sofrendo. E isso aqui são os 3 anos e meio da tribulação, pós-paz. São os 3 anos e meio. Depois da paz, ao final. É o final. Você está no capítulo 12, né? Isso. Tem um lugar que ele fala, ai da terra e do mar, qual que é? Ali na metade, isso aqui. Ah, eu vi o 18. 18, lê aí já. Então o dragão se pôs. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Não é isso não. É antes. É o 12 que ele fala assim, deixa eu ver aqui. A da terra, não. 12. Portanto, você lembra. A da terra. Ah, ó, mostra que a igreja está no Ai, céu. Anota aí, se quiser anotar agora. Versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. De quem? Satanás. Satanás e os seus anjos. Então, aqui tem. Basicamente a ideia aqui de que Satanás tem acesso ao céu, ainda hoje tem acesso. Jó, né, mostra. Jó mostra isso. Mas nesse dia ele é banido de lá. Então alguns vinculam esses fatos, seria tão bonito se pudessem encaixar tudo quadradinho, mas parecem, aí nós temos sempre usar a palavra parece humildemente, mas parece que no céu, enquanto tem o tribunal de Cristo, ele está lá. Quando chega na metade da tribulação, o tribunal de Cristo termina. Quando se termina o tribunal, você não precisa do quê? De acusador. Aí o texto fala assim, ó, versículo 9, lê aí, já. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação. Quando veio? Agora. Alguma coisa aconteceu e falou, olha, agora aconteceu uma coisa aí, continua. O poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Irmãos? Quem são irmãos no céu? Os crentes que já morreram. A igreja. Ele falou assim, tem alguém acusando os irmãos no céu. E quanto tempo ele ficava acusando? Olha aí, tá aí. Não, tá aí, escrito aí. Dia e noite. Uma coisa de dia e noite. Tem trabalho, hein? Tem trabalho. Tem trabalho. Ele está acusando lá dia e noite. Nem o fórum humano funciona assim. Tá aí, ó, não fecha. Dia e noite. Então ele tem que acusar. Tem trabalho. Continua Alguém aí. aqui que ele fala. Eles É o diabo. é isso? É o diabo está sendo expulso. Então os caras falam, tá amarrado, tá não, tá acusando. o venceram, Quem venceu? Sim, os crentes. Aí, os continua. crentes, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Uhum. Portanto, celebrem-no, ó Deus, e os que neles Ó céus, habitam. ó céus, é isso? Ó céus. Isso. Ó, então ele está falando assim, festejem quem está no céu. E fala assim, E os que nele vós habitam. os que nele habitais. Quem são esses aí que estão no céu? Se a igreja está na terra durante a tribulação, quem são esses? Festejem vocês que estão no céu e vós os que nele habitais. São os anjos? Não pode ser, porque acabou de dizer, são os que venceram por causa do testemunho de Cristo. Tem que ser a igreja. Sim, a igreja está lá festejando. A igreja no céu celebrando. Continua. Portanto, mas ai da terra Olha o e do contrário. mar. Festeje céu, mas terra e mar, ai de vocês. Por quê? Pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Como é que ele sabe que resta pouco tempo? Porque ele sabe que são 3 anos e Meio. ele sabe contar muito bem. Aí o bicho vai ficar. Aí ele fala, agora, O diabo chega rápido. quando ele desce na cronologia bíblica, quando ele está vindo à Terra,
parece que isso se harmoniza perfeitamente quando virem o abominável, a desolação, tá. Agora fujo. Porque não dá tempo de pegar a capa. A perseguição começa aqui agora de maneira aberta, violentíssima. E ele fala assim, ai da terra e do mar, ai daqueles que habitam nela. Ele está falando de quem agora? Das nações. Está falando assim, ó, o diabo nesse dia não pode cultuar Alá. A partir daí não se cultua mais Alá, Maria, ninguém. É só ele. Não se cultua nenhum outro ser, não cultua budista ninguém. Árvore, nada. Hoje ele permite, se está adorando lá, não importa. Naquele dia, ninguém pode adorar. Ele não aceita só que não adore Deus. Tem que adorar ele. E sentado no templo. Aqui está falando de um ministério, tanto que é tão severo isso, que quando ele vai começar o capítulo 13, ele fala, virgem no mar uma besta. Ele vai começar a descrever o anticristo na sua tarefa mais severa aí de agir no mundo. E nesse período agora, Israel está sendo guardado, vai ser guardado. Durante esse período, Israel está sendo protegida, porque senão Israel deixaria de existir. E ela não pode deixar de existir, por quê? Porque as promessas do Antigo Testamento têm que ser cumpridas. Mas mesmo Israel tem que voltar para um povo. Se ele aniquilar o povo... Mas mesmo Israel sendo protegido, 1/3 desses protegidos morrem? 1/3 está sendo protegido. Já é 1/3. 2/3 não morrem. Amigo, o resto... Zacarias fala 2/3 morrem. 2/3. Não, mas esses que estão sendo protegidos aqui no texto já é 1/3. É 1/3. Porque ele não ia proteger os outros que ele fala, os outros vão morrer. Não tem por que proteger esse que vai morrer. De maneira bem grosseira, uma coisa assim pra gente pensar. Coreia do Norte hoje é o país com classificação de perseguição aos cristãos maior. E lá a figura do líder lá é o cara que é cultuado. Então assim, de uma maneira bem grosseira, como eu disse. Como vai ser, acho que hoje, olhando para a Coreia do Norte, é a coisa como vai ser lá. Tudo que ele eu acho que o que a Coreia do Norte faz vai ser Disneylândia. Não, sim. Então, bem grosseiro. Eu estou falando, a crueldade com quem ele vai lidar vai ser uma coisa assim, nesse período final da tribulação, inimaginável. Tanto que Jesus falou, a perseguição desses dias não tem paralelo, ele falou, nunca mais haverá. O pastor falou, está falando na pregação, sofrimento inédito. Então, não tem. O texto fala assim, olha, a perseguição é tão grande que depois desses dias nunca mais haverá. Nem aquela batalha final, que não era Armagedon lá, que se repete igual isso aqui. Não tem paralelo. O que vai acontecer no período tribulacional, em toda a história, não conta paralelo. Quando a gente entrar nos selos, nas taças, enfim, aí a gente vê um pouco mais da realidade do que acontece de fato. Vamos almoçar, depois nós voltamos, gente. Eu nem sei qual é o tema aqui de baixo. Ó, nós paramos, onde nós paramos? 3 anos e meio, pra gente precisar voltar aqui, ó. Nesse tempo, o anticristo estará atuando de maneira poderosa sobre a terra. Então, aqui nós vemos aqui, né? Isso. Então, aqui você vê 3, 1 a 8. Aqui nós estamos falando da atuação dele. Aqui embaixo vai ser sobre... Mesmo sendo engano, assim. Segunda vinda de Cristo. Então, tem que trabalhar aqui só esse finalzinho.